nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria Santíssima, Rainha das Famílias, glorioso São José, protetor das famílias, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje o 23º domingo depois de Pentecostes. Vamos caminhando cada vez mais para o término do ano litúrgico. Estamos para dar início a mais um ano litúrgico. E esses últimos domingos do ano litúrgico, a igreja, através da liturgia, chama a nossa atenção para o fim do mundo, para o fim dos tempos. E ao mesmo tempo para o fim último de cada um de nós. A primeira leitura da missa, extraída da carta de São Paulo apóstolo aos Filipenses, ele começa com uma exortação que a nós pode até parecer um pouco estranho. Ele que diz: irmãos, sede os meus imitadores. Ele fala isso com a segurança, com a força, com a coragem, que pode até parecer um pouco de arrogância, de falta de humildade. Mas ele, em uma outra carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, ele vai nos dar o motivo porque devemos ser o seu imitador. Devemos ser seus imitadores. Onde ele diz: sede os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Esse é o fundamento desse ensinamento paulino, dessa exortação que ele faz para nós. E aqui nós vemos a sabedoria da igreja em nos apresentar os santos, para que nós possamos ser imitadores dos santos. Devemos imitar aquilo que os protestantes não entendem. Por que a igreja canoniza alguns homens? Por que colocamos nos nossos altares, nas nossas igrejas? Por que olhar, admirar, venerar e procurar imitar essas pessoas? Porque eles imitaram a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela que mais imitou a vida de Cristo, aquela que encarnou na sua vida o Evangelho, aquela que viveu no modo mais pleno o Evangelho do Senhor, aquela que tem um rosto que mais se assemelha ao rosto de Cristo, diz o poeta italiano Dante Alighieri, e mais que a face, a alma foi Nossa Senhora. E por isso que nós temos um amor particular para com a Santíssima Virgem. E por isso que a igreja, desde o seu início, teve uma veneração particular para com a Mãe de Deus. E por isso que nós não cansamos de colocar as suas imagens nas nossas igrejas, nas nossas casas, nas ruas. Por isso que a igreja não cansa de apontar-nos ela como um modelo de fé, um modelo de uma vida cristã perfeita, acabada. Imitar as virtudes de Maria, imitar a fé de Maria, imitar a pureza, a castidade de Maria, imitar a obediência de Maria, imitar o amor de Maria por Deus, por Jesus, pelos irmãos, não é outra coisa que nos fazermos semelhante ao próprio Cristo. Então, é por isso que São Paulo diz: sede os meus imitadores. Imitá-lo porque ele procurou imitar as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo, a fazer semelhante a ele. E de fato, na carta aos Gálatas,
ele vai dizer lá no capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Chegou essa força para dizer isso. É Cristo quem vive em mim. Jesus que reinava na mente e no coração de Paulo, que reinou completamente na vida de Nossa Senhora, na vida de São José. E assim deve ser, caros irmãos e irmãs, na nossa vida. Jesus deve reinar em nós. Ele deve ser o Senhor, o verdadeiro Senhor da nossa mente, do nosso coração, da nossa existência. Ser cristão não é simplesmente dizer que somos católicos, que um dia recebemos o batismo, que viemos na igreja aos domingos. Isso é alguma coisa do cristianismo. E coisas importantíssimas. Sem um batismo não podemos ser cristãos. É na missa a oração mais perfeita que nós glorificamos a Deus e aonde nós recebemos o corpo, o sangue do nosso Senhor, aonde nós elevamos aos céus a oração mais perfeita, que o Filho de Deus é sacrificado de novo em cima do nosso altar e é oferecido ao Pai. Essa é a oração mais perfeita. Mas ser cristãos, caros irmãos e irmãs, deve significar para nós uma transformação de vida. Ser cristão, vir aqui na missa, receber a Eucaristia, ouvir a palavra de Deus, recitar o Santo Texto. Isso deve mudar profundamente o nosso modo de viver. A grande crise do mundo, a grande crise do Brasil, se traduz nisso, na falta de fidelidade ao Evangelho do nosso Senhor. Se nós pensarmos, por exemplo, que o Brasil é o país, ou era até recentemente, o país mais católico do mundo. Mas nós olhamos para o nosso país, um país maravilhoso. E quanto mais você anda por esse Brasil, você descobre a grandeza, a beleza dessa terra brasileira, do povo brasileiro. Eu não conhecia o estado do Rio de Janeiro. E andando por aqui eu vejo como é grande, como é bonito o nosso país, como é boa a nossa gente. Mas nós conhecemos também a grande crise que atravessa o nosso país. Crise em todos os âmbitos da sociedade. A crise na política, a crise na educação, a crise na saúde, a crise na família. E por quê? Qual é a causa de tantas crises? Pode parecer uma coisa simples demais, mas não é. No fundamento está uma crise de fé, uma crise de coerência. Porque se todos aqueles que se dizem católicos fossem católicos de verdade, a realidade seria outra. Porque um cristão de verdade, ele não rouba. Se nós temos tantos roubos no nosso país, na nossa administração, é porque está faltando coerência. É porque tem muita gente que diz que é cristã, que é católica, mas só de nome. E isso nós podemos estender para todos os lados. Se todos nós, começando por mim, cada um de nós procurássemos fazer bem as nossas obrigações. O pai de família, estamos hoje aqui na paróquia, vai ter o dia da família, uma maravilha. O pai de família, se ele procurasse ser um pai de família autêntico, coerente, abraçar mesmo a sua vocação de pai, de amar a sua esposa, de educar os seus filhos, as famílias seriam diferentes. A mesma coisa vale para a mãe de família. Se a mulher vive realmente para a sua casa, para o seu esposo, para os seus filhos, vivendo a fé dentro do seu lar, dando testemunho de fé, as coisas seriam diferentes. Se os jovens que receberam o batismo, que fizeram a primeira comunhão, que foram crismados, vivessem a fé que eles receberam, a doutrina que eles aprenderam, nós não teríamos tantos filhos desobedientes. Nós não teríamos tantos jovens escravizados pelo álcool, pela droga, pela prostituição, pela pornografia. Nós não teríamos tanta gente desviada. Isso vale
para todas as classes. Se os professores trabalham bem, entendendo que o trabalho que prestam não é só pelo lucro, só pelo dinheiro, mas que estão educando, trabalhando para formar homens e mulheres para o bem comum, mas uma visão, uma formação integral, também não só uma formação para as coisas aqui da terra, não só para uma vida terrena, não simplesmente formar um jovem, uma moça, com aquela ideia que você vai ser alguém na vida no sentido de ganhar dinheiro. Isso é muito pouco. São Paulo, nessa carta, diz para nós que nós somos cidadãos dos céus. Então, uma boa educação tem que ter de vista o fim último do homem, que é a vida eterna, que é o céu, que é a Jerusalém celeste. Dizíamos semana passada na missa, de que servirá até ser um médico, ser um juiz, ter dinheiro, fama, mas se depois vai para o inferno? De que servirá ter títulos, mas não ter caridade, não ter amor para com Deus e não ter amor para com o próximo? De que servirá? Não servirá de nada, não é? Porque vai passar tudo, caros irmãos. A nossa vida passa, e passa depressa. E com ela vai passar também os títulos. Com ela vai passar também os conhecimentos humanos que nós tivemos, se esses não foram animados pela fé, pela caridade, pelo amor de Deus. Se nós não nos preocupamos com aquilo que é a coisa mais importante da nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Não podemos perder isso nunca de vista. A salvação da nossa alma, a vida eterna. Fomos criados para Deus, fomos criados para o céu, fomos criados para Jerusalém celeste. Estamos aqui de passagem. E agora é o tempo de ganhar esse céu. E como que vamos ganhar esse céu? Vivendo, cada um de nós, santamente, a vocação que Deus nos confiou. Sendo um bom padre, sendo santas religiosas, sendo um santo pai de família, uma santa mãe de família, sendo um santo jovem, uma santa moça. E o que é a santidade? A santidade é o amor de Deus. É deixar Deus reinar na nossa vida, na nossa alma, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Deixar Jesus de verdade ser o Senhor da nossa vida. São Paulo condenava alguns que viviam naquele tempo, cristãos talvez convertidos do judaísmo, que buscavam só o prazer terreno, o prazer da carne. E quantos cristãos hoje vivem assim? Quantos homens e mulheres têm vivido só para comer, para beber, para viajar e para outras coisas que não posso nem falar aqui. Isso é uma loucura. Nós, caros irmãos, devemos guiar a nossa vida. Quem deve guiar as nossas vidas não são os sentidos, não são os instintos baixos, porque se nós nos abandonarmos a eles, nos tornamos pior que animais. O que deve guiar a nossa vida é a razão, e essa iluminada pela a fé, iluminada pelo Evangelho, iluminada pelos ensinamentos que nós recebemos do nosso Senhor. Porque o homem, todos nós, depois do pecado original, nós tendemos para as coisas mais feias, mais vergonhosas, mais pecaminosas. E se nós formos seguir esses instintos da carne, nós estamos perdidos. E nós temos visto isso. Um mundo onde as pessoas muitas vezes, dizia Sua Excelência, Dom Fernando Rifan, que o homem, ele sem Deus, ele se torna animal, ou até pior do que os animais. Falando daquela frase de São João Maria Vianney, que falava, tira um pároco de uma cidade e logo as pessoas estarão adorando os animais. Ele falava, vão mais longe ainda. E é verdade. Nós chegamos em um mundo que fez tanto progresso na ciência, mas tanto regresso na humanidade, na fé. Chegamos a um ponto onde a mãe hoje tem o direito de matar o seu próprio filho. Nós sabemos que um animal, quando dá cria, para defender o seu filho, ela fica furiosa, fica valente.
E hoje no mundo as mulheres têm o direito de matar o próprio filho, financiado pelo Estado muitas vezes, como se não fosse nada. O direito do aborto em vários países do mundo. Então a que nível chegou o homem? E cada vez mais coisas absurdas. O direito dos homens, homem casar com homem, mulher com mulher. O direito do divórcio, as famílias destruídas pelo divórcio. Então são direitos para a destruição do próprio homem. É favorecer os instintos carnais, não para o progresso, não para a realização verdadeira do homem, mas para a destruição do homem. A destruição já como homem, a dignidade humana aqui na terra. E se continuar assim, a destruição eterna. Nós não podemos, caros irmãos, nos conformar a essa mentalidade. Quem deve ser modelo para nós de vida não são esses homens e mulheres sem Deus do mundo, não. Quem deve ser modelo para a nossa vida não são as atrizes, as modelos, os artistas dessas novelas, dessas coisas. Não são modelos para nós, não. Quem deve ser modelo para a nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem deve ser modelo para a nossa vida, regra de vida, norma de vida para nós, são os santos. Nossa Senhora, São José, o santo de Deus. Porque eu te falo sem medo de errar. Siga Jesus, siga Nossa Senhora, siga o modelo de São José, siga o modelo de São Francisco, Santa Clara, siga o modelo dos homens justos, das mulheres justas que vocês conheceram, que vocês terão uma vida abençoada, uma vida como Deus quer. Trilharão um bom caminho em direção da salvação eterna. Mas sigam também o modelo desses homens, dessas mulheres sem Deus, esses falsos modelos, e terão uma vida falida, uma vida destruída. Aquela vida mentirosa, aonde parece que o homem pode encontrar a felicidade, uma realização plena aqui no pecado, mas não é outra coisa que a destruição. Sofrimento, já aqui nessa vida, e se não tem uma conversão, sofrimento eterno na outra vida. Por isso nós temos que voltar a olhar para os santos, ler a vida dos santos, meditar a vida dos santos. E entre eles, o santo dos santos, nosso Senhor Jesus Cristo e a sua divina mãe, a Santíssima Virgem Maria. O Evangelho da Missa nos dá esses dois exemplos maravilhosos de fé. O exemplo dessa mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, que nós sabemos por outros evangelhos, que tinha gastado toda a sua fortuna, todos os seus bens, as suas riquezas, com os médicos e não tinha conseguido a cura. E ela tinha ouvido falar de Jesus, ouvido falar dos seus milagres e se colocou atrás de Jesus. Tinha muita gente atrás dele naquele dia, mas ela se colocou com uma disposição interior diferente. Se colocou atrás dele com o coração cheio de fé. E dizia, se eu conseguir ao menos tocar a orla do seu manto, eu ficarei curado. E ela tocou. E Jesus sentiu que saiu dele uma força. E ele olhou para trás e perguntou, quem me tocou? Nos outros evangelhos diz que os apóstolos falavam, mas como que você pergunta isso? Quem te tocou? Não está vendo quanta gente tem em volta de você? Quantos estão tocando? Mas ele falava, quem me tocou de verdade? Quem me tocou com fé? Quem me tocou com confiança? Quem me tocou com esperança? E era aquela mulher. E ela ficou curada imediatamente. O que ela não conseguiu com 12 anos, com os médicos, com a ciência humana, não somos contra a ciência, não. É uma bênção de Deus, é uma graça. Mas muitas vezes o homem pode ir até onde pode, e Deus pode tudo. E ela tocou em Jesus e ficou curada imediatamente daquele fluxo de sangue. São João Crisóstomo, comentando esse passo do Evangelho, diz, quantas vezes nós tocamos em Jesus? E ainda mais, quantas vezes nós recebemos a Eucaristia, mas continuamos nas nossas misérias, continuamos nas nossas doenças espirituais,
Quantas vezes não somos curados? E por quê? Ele vai falar, não porque falta o poder de Deus, mas porque muitas vezes falta a nossa fé, caros irmãos. Devemos nos aproximar de Jesus com fé. Com fé. Devemos vir aqui para receber a Eucaristia entendendo que não estamos recebendo um pedaço de pão, mas que é o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Senhor. Com fé. E deixar a Eucaristia trabalhar na nossa vida. E quando ela encontra abertura, fé, espaço, ela trabalha e cura. Nós temos um beato na igreja, um beato irlandês, pouco conhecido aqui no Brasil, se chama Beato Mateus Talbot. Ele, quando tinha 13 anos de idade, ele chegava bêbado em casa. Com 16 anos de idade, ele trocava as suas roupas do corpo por bebida alcoólica. Chegou uma hora que ninguém mais queria vender bebida para aquele homem, porque não tinha responsabilidade, não pagava ninguém. E ali ele foi tocado por uma graça, e ele fez uma promessa à sua mãe, assim ainda imperfeita, mas fez, de ficar 3 meses sem beber. E nesses 3 meses, ele começou a ir para a missa todos os dias. Se confessou. Começou a receber o corpo do Senhor todos os dias. E nunca mais aquele homem voltou a beber. Mas a coisa maravilhosa na vida dele não é só isso não. Não é só a questão da bebida, que às vezes é um pecado ainda menor dos outros. Era um egoísta que vivia preocupado só com a sua felicidade, falsa felicidade, com seu vício, com seu álcool, preso naquilo. Não se portava com a sua mãe, não se preocupava com os outros, e a coisa maravilhosa é isso, que a vida dele mudou completamente. Ele não se casou, começou a trabalhar numa fábrica, se levantava todos os dias 4 horas, 3 horas da manhã para rezar, rezava até 6 horas da manhã, depois ia participar da missa, comungava, ia trabalhar. Era o melhor funcionário da fábrica, era o melhor, era o mais caridoso, era o mais atento, era o que trabalhava melhor. E daquele dinheiro que recebia, uma pequena parte, pegava para si, e o resto ele dava para os pobres. Ele ajudava as famílias carentes. Estava liberto do egoísmo. Estava liberto daquela vida desorientada. Estava liberto do álcool. E foi libertado, foi curado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia. Simplesmente começou a participar da missa com fé, todos os dias, por 3 meses. E Deus mudou a vida daquele homem. Se tornou um beato. É provável que logo será canonizado santo. Um alcoólatra, um perdido, um que ninguém dava nada por ele, um egoísta, que foi curado pela Eucaristia, foi curado pelo nosso Senhor, porque recebia com fé. Mudou completamente a sua vida. Não só deixou o álcool, mas deixou também a dureza do coração e foi mais longe. Passou a amar a Deus e amar o próximo. É isso, caros irmãos e irmãs. O nosso encontro com Jesus deve transformar a nossa vida. Cada vez que nós colocamos o pé na igreja, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, cada vez que nós comungamos, nós devemos sair da igreja melhores. Nós devemos deixar Cristo viver em nós e morrer em nós tudo aquilo que é desordenado, tudo aquilo que é vaidade, tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que é orgulho, tudo aquilo que é ódio, tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é avareza, tudo aquilo que é amor simplesmente desordenado para com nós mesmos. Devemos nos abrir para Deus e abrir para os irmãos. E Deus faz isso quando nós temos fé, quando nós temos abertura, quando nós deixamos Ele agir na nossa vida. Para terminar, só fazendo menção a esse pai, que era o principal da sinagoga, uma pessoa conhecida,
e que perdeu a sua filha, se chega diante de Jesus, se prostra e pede ao Senhor que vai até a sua casa para impor as mãos sobre a sua filha. A fé desse homem também, para aquele milagre grande, que era a ressurreição da sua filha, precisava de uma fé maior ainda. E ele teve essa fé. Se prostrou diante de Jesus. Pediu. E Jesus, a humildade do nosso Senhor, com toda humildade, se coloca atrás daquele homem, vai andando pelas ruas até a sua casa e dá a vida para a sua filha. Vamos pedir nessa missa o dom da fé. Uma fé grande. A fé daquela mulher, a fé desse pai. A fé que nós possamos realmente crer que a nossa vida verdadeira é no céu. Para que nós possamos passar bem por este mundo, fazendo bem as nossas obrigações, mas aspirando os bens eternos. Vivendo para a eternidade desde agora. Trabalhando que tudo aquilo que nós fizermos seja sempre tendo diante dos olhos a nossa salvação eterna. Vamos nos aproximar com fé da Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor. Deixar Ele entrar em nós e nos purificar, nos santificar de todas as nossas misérias. De tudo aquilo que você sabe que ainda é impedimento para você chegar à santidade, a um pleno amor de Deus. Esse propósito também, de confessar e de comungar sempre. E de deixar a Eucaristia, que é dinâmica, é viva, é Deus, trabalhar, nos santificar e transformar a nossa existência. Se o beato Mateus Talbot chegou a uma santidade de vida, conseguiu se libertar dos seus vícios, dos seus pecados, com a ajuda de Deus, por que nós não podemos? Se ele conseguiu ser santo, por que nós não podemos ser santos? E hoje o mundo precisa de santos. Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, falou: o Brasil precisa de santos. O Brasil precisa de muitos santos. Nós temos muitos maus exemplos. Nós temos muitos escândalos no nosso país. Nós temos muita gente que dá mau exemplo para a nossa juventude, para as famílias. Está cheio o mundo. Nós precisamos ser santos, caros irmãos. Precisamos dar exemplo. Precisamos testemunhar com a nossa vida a fé no nosso Senhor, para ajudar tantas famílias, homens e mulheres, jovens e crianças, para que possam trilhar o caminho da santidade e da salvação eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.